E aí, vamos estudar a lição? Lição de jovens, recapitulação desta semana, a semana 4. Se liga, durante esta semana falamos sobre Abraão e a fé. Pastor, o que você está fazendo com essa balança aí? Deixa eu te explicar o que os rabinos entendiam por salvação. Segundo eles, no céu existia uma balança, existe uma balança. De um lado as boas obras, do outro lado as obras más. No final da vida, se o teu lado das boas obras estiver pesando mais do que o lado das obras más, você está salvo. Do contrário, você está perdido. Cada boa obra que você pratica é chamada de misvá, ou seja, guardei o sábado, 1 ponto para mim. Devolvi o dízimo, 1 ponto para mim. Opa, ajudei a velhinha, mais 1 ponto para mim. Olha aqui, as boas obras, os misvás, acumulando do lado da balança que caracteriza que eu sou bom por intermédio daquilo que faço. Chegou o final da sua vida, a morte bateu a sua porta e sua balança está pendendo para o lado de cá, você está salvo. A soterologia, doutrina da salvação que os rabinos desenvolveram, baseava-se nisso daqui. E ainda tinha uma vantagem. Você, por ser judeu, por ser filho de Abraão, tinha o seguinte entendimento. Abraão praticou tantas boas obras porque foi o pai da fé, ele fez tanta coisa boa que ele acumulou do lado da balança tantos misvás que foi suficiente não somente para ele, como também para todo judeu que fazia parte de sua descendência. E olha só a vantagem, nasci no povo de Israel, já estou herdando os pontos a mais que Abraão acumulou ao longo da sua vida por ser o pai da fé. Isto é um absurdo quando encaramos a revelação da palavra de Deus quanto à doutrina da salvação. Abraão foi o pai da fé? Foi. A palavra declara, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ou seja, Abraão se torna pai da fé não por fazer, mas por acreditar que a justiça de Cristo foi imputada sobre ele. Deixa eu tentar te explicar isso de um modo bem mais prático. Você observa Abraão como pai da fé, tendo um momento na sua vida que ele foi circuncidado. E a circuncisão sempre foi muito importante para o povo judeu. Mas note que primeiro Abraão recebe a imputação da justiça e depois ele é circuncidado. Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado com justiça e mais tarde ele foi circuncidado. As obras seguiram a fé. As obras na vida de Abraão funcionaram como resultado, porque ele creu em Deus, foi para uma terra distante. Porque ele creu em Deus, ofereceu seu único filho em holocausto. As obras de Abraão são resultado da fé, do crer em Deus. Então ele não usa obra para alcançar a salvação. Ele é salvo pela fé em Cristo e como resultado disto, ele pratica obras. Obras como resultado de quem foi salvo. Aliás, é preciso definir muito bem o papel da lei dentro do processo da salvação para que não haja confusão na nossa cabeça. Presta só atenção. Isso aqui é a lei, ok? Transgredi a lei, logo cometi pecado. Por que o pecado existe? Por causa da lei. Se não houvesse lei, não existia pecado. Pecado é a transgressão da lei. Existe a lei, logo existe o pecado. Se existe o pecado, eu sou um pecador. Se eu sou um pecador, eu preciso de um Salvador. Daí manifesta-se Jesus. Por isso que Paulo define a lei como o aio que conduz a Cristo. Inevitavelmente a lei mostra que eu estou errado e estou perdido. Logo, sou pecador, necessito de alguém que me salve. E Jesus aparece para me salvar. De modo
que as obras que eu pratico funcionam como gratidão à salvação que recebi. Você não é salvo pelo que você faz, você é salvo pelo que Jesus fez. E uma vez que você aceita o que ele fez por você, a justiça dele encobre sua multidão de pecados e o poder dele lhe proporciona oportunidade de viver uma nova vida. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Você observa Abraão como pai da fé tendo o seu ápice de expressão no capítulo 22 do livro de Gênesis, quando Deus pede que ele entregue o seu único filho, a quem ele tanto ama, no alto de uma das montanhas da cordilheira do Moriá. Quando ele chega até lá na caminhada mais difícil da sua vida, ele leva o garoto para o alto do monte, o seu filho, com aproximadamente 17 anos de idade, e o deita sobre o altar para que ele seja imolado pelo próprio Abraão. E diante disso, o anjo se manifesta dizendo: Abraão, para! Sei que temes a Deus porque não me negastes o teu único filho. E sabe por que Abraão acreditou? Sabe por que Abraão foi caracterizado como pai da fé? Porque ele acreditava que Deus era tão fiel que ainda que Isaque fosse sacrificado, depois queimado tal qual uma oferta, Deus era tão fiel na crença de Abraão que das cinzas ele lhe devolveria o seu filho amado. E sabe o que isso significava? A plena confiança de Abraão na pessoa de Deus, mesmo em face à morte do seu filho. Problema que seria resolvido com a ressurreição de Isaque e a devolução do filho aos braços de Abraão, o pai que tanto o amava. E tudo isso foi um processo pedagógico para mostrar o que Deus um dia faria pela raça humana, que no alto de um monte apanharia o seu filho, o seu único filho, e este seria entregue em sacrifício para a salvação de todos. Abraão, disse Jesus, viu o meu dia e se alegrou. O pai da fé acreditava em Deus, na justiça de Deus, nos méritos de Deus, não nos seus próprios méritos. Por que eu posso ter certeza da salvação? Porque a minha salvação não está baseada no que eu faço, mas no que Jesus fez. Por isso você pode ter certeza da sua salvação, porque ele pagou a sua conta na cruz do Calvário. Se eu for pagar a minha conta, eu estou perdido. Mas Jesus, tendo pago a minha conta, então eu tenho certeza de que o sacrifício dele foi suficiente para saldar a minha dívida diante de Deus. Então estou perdoado, lavado pelo sangue de Jesus e nos méritos de Cristo eu posso dizer, estou salvo. Bendito seja o nome do Senhor. Deixa essa paz inundar o seu coração. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Quando é que você tem paz? Quando você confia nos méritos de Jesus e não nos teus próprios méritos. Quando as nossas obras é o resultado de um coração agradecido que foi salvo em Jesus. Aí você tem paz. Siga na paz. Deus te abençoe e até a próxima semana com o resumo da lição.